Todas, havendo quórum legal, invoco a proteção divina e declaro aberta a sessão ordinária da quarta turma desse egrégio tribunal, relativa ao dia 5 de junho de 2019. Eu estava só querendo relembrar, na semana anterior, que houve aqui no tribunal a 5ª Semana Nacional da Conciliação. E eu relembro aqui que a 5ª Semana da Conciliação, que é do TRT de Minas Gerais, foi instituída também por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em 2006, idealizada pela ministra do Supremo, Ellen Grace Norfleet, então presidente da entidade. O movimento procurava incentivar uma nova mentalidade, voltada para a pacificação social, diminuir o tempo de duração do litígio e viabilizar a solução dos conflitos por meio de procedimentos simplificados, levando por consequência a redução do número de processos que tramitam no judiciário. Portanto, a interiorização do Semana de Conciliação foi a razão, nessa 5ª Semana de Conciliação, é que eu fui à cidade de Pedro Leopoldo para falar sobre a importância do movimento conciliatório. Então, relembrando que, afinal, o que é a conciliação? É um ato judicial por meio do qual os partes litigantes, sob a interveniência da autoridade jurisdicional, ajustam solução transacionada sobre matéria, objeto e processo judicial. Garante eficiência ao aparato judiciário, recupera faixas contenciosas, pequenas causas, atenua a pressão numérica de processo, reduz o tempo de processo. E quais são os objetivos da conciliação? Criar uma nova mentalidade voltada para a paz social, diminuir o tempo de duração do litígio, simplificar a solução dos conflitos por meio de procedimentos com aproximação das partes, e reduzir, por consequência, o número de processos no Poder Judiciário e aumentar a sua agilidade. E qual a importância do papel do juiz do trabalho na conciliação trabalhista? É fundamental. É instrumento estatal de equalização jurídica das partes materialmente desiguais. Controla a aplicação das normas de ordem pública e de interesse da sociedade em geral. O juiz do trabalho não é um mero homologador passivo do acordo. A prática do juiz na conciliação tem que ser subjacente às seguintes questões. A aplicação do direito material pelos tribunais é mecanismo de justa pacificação daquele conflito específico. A aplicação do direito material pelos tribunais é poderoso instrumento de indução do cumprimento espontâneo das normas na perspectiva mais geral da sociedade na qual eles estão inseridos. E quanto mais os destinatários das normas jurídicas souberem que só lhes resta cumprir a lei, menor será o acionamento da máquina judicial e mais eficácia e efetividade terão as normas jurídicas. O processo não pode ser ferramenta de desconstrução do direito material do trabalho. Diante dessas premissas, a postura proativa é inerente ao cuidadoso e zeloso exercício profissional. E a postura proativa do juiz do trabalho é recomendável, porque os conflitos trabalhistas têm origem e repercussão de amplo significado social. Na grande maioria dos conflitos trabalhistas, as partes são profundamente desiguais do ponto de vista econômico, social e cultural. É inequívoca a eficiência dos litigantes habituais em sua atuação em juízo. Portanto, há que se compensar juridicamente as desigualdades de fato. E citando o desembargador José Roberto Freire Pimenta, abre aspas, o processo moderno é incompatível com o juízo neutro, dominado pela atuação das partes. O magistrado, para que o processo atinja seus objetivos mais caros, deve participar efetivamente utilizando-se de seu poder diretivo, formal e material, e das suas amplas faculdades instrutórias. Fecho aspas. Portanto, a conciliação requer uma postura proativa do juiz do trabalho. E é essa sua atitude que vai favorecer o êxito das semanas de conciliação. E o TRT de Minas Gerais sempre apoiou as iniciativas que visam o acordo, pois o acordo é, sem dúvida, a melhor solução para o conflito, pois reduz o tempo de duração da demanda judicial, contribuindo para a redução do número de processos que avolumam o judiciário. Então, com esse procedimento, o TRT de Minas, e agora nós tivemos, na semana anterior, a 5ª Semana Nacional de Conciliação do Trabalho, né? É que se espera alcançar o maior número de conciliações em relação aos anos anteriores, cumprindo destacar que esse egrégio regional sempre alcançou números expressivos.
nas semanas da conciliação deflagradas, né, nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça, porque conciliar é a nossa missão. E até para relembrar, na semana anterior, né, nós tivemos aqui um acordo feito, né, pelos advogados com apoio condicional da juíza, né, convocada, da Maria Raquel, que prestigiou, né, que fizesse um acordo nos autos. Então, isso foi feito para nosso Gáudio, né, na terceira região. Foi um acordo que foi feito na sessão aqui da quarta turma, enquanto transcorria a sessão, em plena semana da conciliação do Tribunal do Trabalho. Então, foi muito marcante. Eu passo a palavra para os meus colegas, se tiverem alguma notícia. Doutora Maria Lúcia, eu gostaria de endossar e aproveitar a presença dos advogados presentes, estender o convite a todos. Na próxima sexta-feira, o Programa Trabalho Seguro e o Comitê Gestor de Saúde do Tribunal vão promover uma palestra sobre estresse, ansiedade e conquista da saúde. A palestra vai ser no 10º andar do Tribunal, às 16 horas, e estão todos convidados. Tá? Vai ser gravado? Acredito que sim, mas não posso te dar a certeza absoluta que essa especificamente será gravada. Esperamos contar, né, com a presença de todos os interessados. Eu, particularmente, estou muito interessada, porque o estresse é um problema crítico, de todos, né? Eu vou pedir o Giovanni, a gentileza, para trazer isso. Bom. Bom, lida aprovada a ata da sessão anterior, determina a retirada da pauta dos seguintes autos. Processos judiciais eletrônicos retirados de pauta. Na sala das 13h30, de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, número 5, URO 10-112-94-2017. E também o número 24, o RO 10-989-09-2017, a pedido da eminente desembargadora relatora. Na sala das 13h32, processo de número 43, o RO 11-627-17-2016, de relatoria desembargadora Paula Oliveira Cantelli, em razão de pedido de desistência do recurso ordinário. A sala das 13h34, número 23, o RO 10.499-39-2016, de relatoria da juíza convocada Maria Raquel Ferraz Agri Valentim, em razão de acordo juntado pelas partes. O número 27, da sala das 13h34 também, de relatoria da juíza convocada Maria Raquel Ferraz Agri Valentim, o RO 10.549-80-2016, para fins de se intimar a União Federal. O número 46 da mesma relatoria, o RO 11.585-91-2017, para sobrestar. E também, de relatoria da juíza convocada Maria Raquel Ferraz Agri Valentim, o número 48, o AP 113.934-2008, em razão de prevenção. Pois não. A seguir, proclama o resultado unânime dos votos atinentes aos embargos de declaração oriundos do PJE, na forma das conclusões propostas pelos relatores. Ao pregão, na forma regimental. Pode ser. A preferência dos processos que têm sustentação oral à distância. Processo com sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia, de relatoria desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães. O processo de número 44, da sala das 13h30, o RO 11.782-21-2016, em que votam a juíza convocada Maria Raquel Ferraz Agri Valentim e a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos,
pelos segundos recorrentes, primeiro, segundo e terceiro reclamados, do Foro de Uberlândia. 44? 44. É nessa altura do ponto? Sim. Aí tem escolha por preferência. Mas deu 44? 44. Pois não. Hoje o físico está atrapalhando mais do que o eletrônico. A doutora? Vanessa Dias Lemos. Boa tarde, doutora Vanessa. Está nos ouvindo bem? Sim, estou. Pois não. Eu vou diretamente à conclusão. Estou conhecendo os recursos ordinários, em face à correlação de matérias, examino em conjunto os recursos ordinários dos reclamados. Rejeito a preliminar de legitimidade passiva de causa, arguído pelo banco reclamado, e dou provimento parcial ao restante do mérito dos recursos dos reclamados para declarar a licitude da terceirização. Afastar o vínculo de emprego reconhecido na origem. Limitar a responsabilização dos reclamados à satisfação dos créditos trabalhistas de forma subsidiária. Excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais e reflexos, auxílio-refeição, auxílio-cesta alimentação, 13ª, cesta alimentação, participação nos lucros ou resultados e parcela adicional de participação nos lucros ou resultados, observar a proporcionalidade em relação à quantidade de meses trabalhados no ano, na forma da súmula 451 do TST e determinação de efetuar as anotações do CTPS. Para limitar a condenação relativa às horas extras, excedências da jornada de trabalho, as excedências da 36ª hora semanal, e para excluir da condenação o pagamento dos sábados com acréscimo 100% e reflexo em aviso prévio, férias com 1/3, gozadas e ou indenizadas, 13º salários e FGTS mais 40%. Para excluir a condenação dos reclamados ao pagamento de honorários e sucumbência aos procuradores do autor, no importe de 5%, que é essa a liquidação de sentença, e do reclamante ao pagamento aos advogados dos reclamados, um percentual de 5%, incidência sobre os pedidos julgados improcedentes. E para determinar a observância da TR até 24 de março de 2015 e a partir do dia 24 de março de 2015 o PCAE. Dou provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante para acrescer a condenação, o pagamento de honorários assistenciais, o importe de 15% sobre o valor líquido da condenação, conforme ao J. 548 da CBDI 1 do TST. Prejudicado o exame dos pedidos formulados pela autora, concernentes à base de cálculo da remuneração para apuração de diferenças salariais e multas convencionais. E reduz o valor arbitrário da condenação para R$5.000, com custos processuais no importe de R$100. Há interesse na sustentação oral? Sim, só em alguns pontos. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Em nome da presidente da sessão, cumprimentos demais. Eu peço apenas para que, quanto às horas extras, acima da 36ª, que seja deferida a compensação, já que nos olerites existe pagamento de horas extras. Quanto aos 15% de honorários assistenciais, nossa fundamentação é no sentido de que não cabe essa condenação, já que o sindicato que assiste a reclamante é o sindicato
diverso daquele a que ela quer enquadramento. Então, percebe-se que um sindicato está querendo a aplicação de outra convenção coletiva. Então, aqui foge da súmula que fixa os honorários assistenciais, razão pela qual pedimos que não haja essa condenação aos 15% de honorário assistencial, até mesmo porque isso desencoraja a própria negociação coletiva, já que o sindicato pode manter a CCT como está e adentrar na LIDE pedindo aplicação de convenção coletiva diversa. Com relação ao IPCA, a partir de março de 2015, pedimos a manutenção da TR, conforme o ofício circular 15/2018, enviado aos Tribunais Regionais do Trabalho pelo ministro João Batista Brito Pereira, presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que determina a manutenção da TR como índice de correção monetária. Estamos cientes da súmula regional 73, mas entendemos que esse ofício circular, por ter vindo do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, deve ser seguido. Tanto é que a tabela do CSJT o CSJT não modificou a tabela única, utilizando ainda a TR, porém, caso assim não entenda, que haja também a limitação máxima até 11/11 de 2017. Muito obrigada, nada mais. Pois não, eu estou mantendo meu voto e verifico que não há registro de divergência. Unânime. Doutora Vanessa. Ela vai ser Sim. Ok. Doutora Vanessa, o próximo processo me informaram que é seu. Então, para o pregão. Tem vários hoje. De relatoria, desembargadora Maria Lúcia Cardoso Magalhães, o número 43 da sala das 13h30, o RO 11.750-13/2016. Votam a juíza convocada Maria Raquel Ferraz Agri Valentim, a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta. Inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos, pelos segundos recorrentes, primeiro, segundo e terceiro reclamados do Foro de Uberlândia. Excelência, esse é o que eu e a doutora Maria Cristina gostaríamos, se fosse possível, retirar de pauta. Pois não. Antes mesmo da sustentação oral. Doutora Vanessa. Oi? Está me ouvindo bem? Sim. Esse processo há um pedido de retirada de pauta das juízas convocadas, a doutora Maria Raquel e a doutora Maria Cristina. Ok. Tá. Então, uma boa tarde. Tem mais? Desculpa. Tem mais. Eu estava me despedindo. Não, tudo bem. Agora na sala da doutora Maria Raquel. Sim. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Raquel Ferraz Agri Valentim, número 37, da sala das 13h34. É o RO 10.967-07/2016. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscritas a doutora Viviane Martins Parreira, pela primeira recorrente reclamante, e a doutora Vanessa Dias Lemos, pelos segundos recorrentes, primeiro, segundo e terceiro réus, do Foro de Uberlândia. Esses são dois equipamentos. Esse é o 2? Não. Esse é o número 37. Estou achando. Deixa eu procurar. Que eu não consegui entrar, né? Na sala do doutor Maria. Passo a palavra à juíza convocada, doutora Maria Raquel, para a conclusão do seu voto. Eu não conheço do recurso da Algar por deserto e ainda por falta de interesse recursal. Conheço do recurso do Grupo Bradesco e do apelo da autora. No mérito, afasto as preliminares invocadas pelos primeiro, segundo e terceiro réus e dou parcial provimento ao recurso por eles interposto para reconhecer a licitude da terceirização e do contrato firmado entre a reclamante e a Tempo Serviços.
afastar o enquadramento da reclamante como bancária e excluir da condenação o pagamento de todas as verbas decorrentes, os benefícios normativos, diferenças salariais e reflexos, auxílio-refeição, sexta alimentação e 13ª alimentação, PLR, parcela adicional e multas convencionais. Absolvo-os da condenação ao pagamento de horas extras, além da sexta diária e 30ª semanal. Exclua a determinação de retificação da CTPS. Ao mais, provejo também parcialmente o recurso da autora para excluir a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. E, diante da improcedência total dos pedidos, não são devidos honorários advocatícios ao procurador da autora. Invertido o ônus de sucumbência, deverá a reclamante arcar com as custas calculadas sobre o valor da causa, das quais fica isenta por ser beneficiária da justiça gratuita. Doutora Vanessa. Eu estou satisfeita, vou aguardar eventual voto divergente, pedido para passar meu nome na ata de julgamento. A divergência, senhora presidente. A divergência da desembargadora Paula Cantelli. A quem passa a palavra. Bom, cumprimento a doutora Vanessa e também a ilustre juíza relatora. E a minha divergência eu deferiria a autora as parcelas decorrentes dos instrumentos coletivos aplicáveis, a segunda ré por força do princípio da isonomia e considerando que neste caso aqui há pedido eventual de tratamento isonômico na exordial. Então, já aquele fundamento que eu já expus em outras oportunidades, inclusive para a doutora Vanessa também, e por isso, então, eu mantenho a minha divergência. Pois não. Volto a palavra a advogado para se manifestar à tribuna se há interesse de sustentação oral ou não. Não, se for apenas esse voto divergente, eu não vou sustentar. São duas advogadas, a doutora Viviane e a doutora Vanessa. Essa é a doutora Vanessa, a doutora Viviane está ao lado, vai guardar. Pois não. Obrigado. Gostaria de passar a palavra à advogada dos recorrentes. Doutora Viviane Martins. Doutora Viviane Martins. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, a questão é... Perdão? Não, dou-lhe a palavra. Então, a questão é bastante tormentosa e vem tomando os nossos tribunais, nossos jornais, nosso dia a dia, e não podemos deixar de considerar algumas questões, primeiramente, muito bem pontuado no voto divergente, em que há o pedido de aplicação do pagamento das diferenças pelo reconhecimento, cabimento também da isonomia salarial. A nossa remessa aqui seria a todo este prejuízo que vem sendo causado ao trabalhador, ao prestador de serviços nessas condições para instituições bancárias, e vem se repetindo em nossos tribunais essas decisões que têm sido alvo de inúmeros recursos. No entanto, cabe-nos salientar que deve prevalecer um direito já constituído, reconhecido ao longo do tempo, ações que foram ajuizadas antes do início da vigência da lei, e também a questão da prestação de serviços em si, que também é algo que deve ser considerado, e nós traçamos na nossa peça recursal nada menos do que o argumento esposado pelo professor Maurício Godinho Delgado em sua obra Curso de Direito do Trabalho, que nesse momento nós fazemos remissão a ela, que para o direito do trabalho a terceirização é um fenômeno pelo qual se dissocia a relação econômica de trabalho da relação juris-trabalhista, que seria correspondente. A terceirização provoca uma relação trilateral em face da contratação da força de trabalho no mercado capitalista. A obreira, nesse caso, prestando seus serviços, colocou toda a sua mão de obra em risco para uma outra empresa e, neste momento, está tendo seu direito totalmente desconsiderado, e é algo que nós devemos ter em mente
a importância dessa repercussão na vida social dela enquanto representante de toda uma categoria. Voltando ainda aos termos do nosso apelo, fizemos remissão à súmula, a toda a doutrina que prevaleceu, enfim, até que se decidisse pelo não conhecimento desse direito já reconhecido, pelo que nós gostaríamos nesse momento apenas de salientar mais uma vez que a questão da isonomia não fica desamparada pelo não conhecimento das nossas argumentações. Também ainda usando aqui como argumento o professor Maurício, na nossa argumentação recursal, e o que nós gostaríamos de salientar é que a terceirização, tornando-se lícita, ela refletirá em todo o nosso dia a dia, em toda a nossa segurança jurídica. E o mais importante é essa desvirtuação. O que tem acontecido é que tem se desvirtuado toda a estrutura do direito do trabalho. Então, nós vamos fazer aqui remissão ao teor do nosso apelo, seguindo o que foi determinado anteriormente, seguindo também a questão do fato de ter sido ajuizada a ação no período anterior à vigência da lei, que foi citada, e ainda também a prestação de serviço de nossa representada. A outra questão é que ela não deixe de ser uma vilã, a terceirização para os trabalhadores, é tão temida, amaldiçoada, né, como se tem trabalhado, e um privilégio das grandes instituições. Então, fazendo também remissão ao apelo, nós gostaríamos que fosse estabelecido o vínculo empregatício e com as consequências legais, também, inclusive, com relação aos honorários sucumbenciais que foram fixados. Doutora Viviane. Sim. Já encerrou a sustentação? Sim, já encerrei. Pois não, então passo a palavra à ministra juíza convocada, doutora Maria Cristina, para o seu voto. Maria Raquel. A doutora Maria Raquel? Eu ouvi atentamente a doutora Viviane, vi a manifestação da doutora Vanessa em razão do voto. Eu vou, considerando que mais da metade da minha pauta, eu estou com uma pauta temática hoje, né? Ela quase toda é a respeito da terceirização, e imagino que tenha mais advogados que vão sustentar em votos da minha pauta sobre isso. Então, vou falar agora para ser bem sucinta depois, sem deixar de ser sucinta agora, porque, data máxima vênia das ponderações feitas, eu tenho o pensamento que a força laborativa da advocacia nesse aspecto devia estar centrada em Brasília e não em mim, né? Não aqui na nossa turma, porque o que a gente está fazendo aqui é dar aplicação a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, não é nem decisão do TST, que data máxima vênia nesse aspecto ficou vencido pelo entendimento do Supremo. Falo mesmo assim, é difícil, depois de tanto tempo de magistratura, o meu entendimento ser superado, porque eu já tomei posse na antiga súmula 256, né, que precedeu a 331. Então, tudo isso é o que a doutora colocou, isso tudo mudou, porque há uma opção do Poder Legislativo, do Poder Executivo e agora também do Poder Judiciário, diferente da que nós, a princípio, acharíamos que fosse a melhor solução. Eu não faço nenhum juízo de valor, eu respeito muito e já conversei muito com a doutora Paula sobre a divergência que ela faz. Acho que se nós estivéssemos discutindo aqui isonomia em sentido restrito, é algo que a gente tem até que trabalhar e pensar. Agora, em sentido amplo, data máxima vênia, a gente acaba caindo na interpretação da atividade, do objeto, da tomadora de serviços, e isso vai descambar
no que o Supremo já falou. Então, por disciplina judiciária, por responsabilidade institucional, eu não vejo onde entender diferente. Estamos caminhando para experiências estrangeiras, algumas nem tão bem sucedidas, mas foi essa a decisão e é essa decisão que o meu voto está retratando, Excelência. Então, eu mantenho a minha proposta de voto. Mantenho o seu voto, né? Então, eu passo a palavra à juíza convocada, doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. Eu cumprimento também as doutas advogadas, peço vênia à doutora Paula também, tenho refletido sobre seus argumentos, mas meu entendimento já é conhecido, eu peço vênia e acompanho integralmente a douta relatora. Então, eu proclamo por unanimidade a conclusão do recurso que prevalece da douta relatora. Maria Cristina. Muito obrigada. Pois não, boa tarde. Vencida, doutora Paula. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Raquel Ferraz Aguirre Valentim, o número 16 da Sala das 13h34, UAP 10.303/13/2015. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos, pelos agravados executados do foro de Uberlândia. Passo a palavra à eminente relatora, doutora Maria Raquel, para a leitura e conclusão do seu voto. Eu estou conhecendo dos agravos de petição interpostos pela executada, ao GAR e pela exequente. No mérito, nego o provimento ao AP da executada e dou parcial provimento ao da exequente para determinar a retificação dos cálculos homologados, a fim de que as diferenças salariais sejam apuradas apenas entre o salário base da autora e o piso salarial da categoria dos bancários correspondente ao pessoal de escritório, excluindo-se assim os prêmios, custas pelos executados. Pois não, passa a palavra ao advogado para a sua manifestação da tribuna. Doutora Vanessa. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. No presente caso, não há como excluir a parcela variável do salário, já que com a equiparação ao setor bancário, é medida a diferenciação entre os salários da Convenção Coletiva dos Bancários e do salário recebido por ele. Nesse aspecto, não é? A Convenção Coletiva dos Bancários não tem parcela variável nenhuma. Então, como foi reconhecida essa equiparação, entendemos que o salário deve sim ser somado salário mais parcela variável para, diante disso, comparar com o salário da Convenção Coletiva dos Bancários. Por outro lado, também nós pedimos a aplicação da TR como índice de correção. Conhecemos a súmula 73, né, regional, porém pedimos a aplicação aí do ofício circular 15/2018, já informado mais cedo em outra sustentação oral feita por mim, que fixa expressamente a TR como índice de correção, que somente mudará após a atualização da tabela única, que até o presente momento não foi atualizada ainda. Caso assim não entenda, requer também a limitação até 11/11 de 2017. Nada mais, obrigada. Pois não, doutora Maria Raquel, mantém seu voto? Eu estou mantendo o voto e vou, salvo o melhor juízo, só vou pontuar que o que tem aqui é coisa julgada, né? Então, por isso, eu mantenho o voto, especificamente em relação à diferença salarial. Doutora Maria Cristina. Estou acompanhando, presidente. Doutora desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Então, por unanimidade, prevalece a conclusão do voto da doutora Maria Raquel. Ok, obrigada. Boa tarde. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Raquel Ferraz Aguirre Valentim, número 14 da Sala das 13h34, RO 10.286/87/2018. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos, pela primeira recorrente reclamada do foro de Uberlândia. Pois não. Passo a palavra à doutora Maria
Raquel, para a conclusão do seu voto. Eu conheço ambos os recursos e, no mérito, dou provimento ao apelo dos réus para afastar a decisão de origem que declarou a ilicitude da terceirização, bem como os condenou solidariamente ao adimplemento dos direitos destacados no dispositivo da sentença inerente à categoria dos bancários, da qual não faz parte a autora, a saber, diferenças salariais e reflexos, auxílio-refeição, cesta alimentação e 13ª cesta alimentação, além de PLR, direitos previstos nos instrumentos normativos restritos aos bancários, bem assim para absolver o Banco Bradesco da obrigação de anotação da CTPS, além de todos os réus da condenação ao pagamento de horas extras e reflexos, e de igual sorte dou parcial provimento ao apelo da obreira para reduzir a verba honorária arbitrada pelo juízo ACO à razão de 10% dos pedidos indeferidos, ao percentual de 5%, porquanto em consonância com os critérios do 791A, parágrafo 2º, e ainda determinar a suspensão de exigibilidade nos termos parágrafo 4º do mesmo artigo. Inverto o ônus da sucumbência, ficando extirpada a condenação dos réus ao pagamento de honorários de sucumbência e custas que passam a ser devidas pela autora, sobre o valor dado à causa, isenta por ser beneficiária da justiça gratuita. Faculta aos reclamados pleitear, após o trânsito em julgado, o ressarcimento dos valores recolhidos a título de custas. É meu voto, excelência. Pois não. Volto a palavra à doutora Vanessa para a sua manifestação da tribuna. Boa tarde a todos. Eu gostaria somente de fazer um adendo ao voto de que nós estamos fazendo essas sustentações através, né, do Banco Bradesco, porque estamos tendo ainda algumas condenações de terceirização ilícita, como hoje, né, já foram várias, e estamos tendo que garantir, através de sustentação oral, a aplicação da decisão da STF, haja vista que algumas turmas estão entendendo de modo diferente, como, né, por exemplo, no voto divergente quanto à isonomia, alguns quanto à subordinação direta. Então, essa é a razão pela qual temos tantas sustentações orais marcadas. Mas peço que o voto da relatora seja mantido e aguardo o eventual voto divergente para adentrar ao mérito, caso seja necessário. Obrigada. Pois não. Senhora presidente. Doutora Maria Raquel, mantenha seu voto. Eu estou mantendo o voto. E a doutora... Eu, mais uma vez, registro minha divergência e só apontou que não se trata aqui de insurgência em relação ao voto, à decisão proferida no Supremo Tribunal Federal, tal qual manifestado pela advogada da tribuna. Muito pelo contrário, é uma questão de interpretação e não de insurgência em face da decisão do Supremo Tribunal Federal. Pois não. Passo a palavra à doutora Maria Cristina para o seu voto. Eu, respeitosamente, acompanho a doutora relatora. Pois não. Então, prevalecer o voto da eminente relatora, vence a desembargadora Paula Cantelli. Prevaleceu, então, a conclusão do voto da eminente relatora por maioria. Você ainda dá farda também? Processo de relatoria da juíza convocada Maria Raquel Ferrazagri Valentim, número 2, da sala das 13h34, RO 00-1004-43-2014. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta e a desembargadora Paula Oliveira Cantelli. Inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos pelo primeiro recorrente, primeiro, segundo e terceiro reclamados do Foro de Uberlândia. É o 10, aliás, é o 2, né? Depois eu vou para o 10. Passo a palavra, minha relatora, doutora Maria Raquel. É a pauta temática. Eu não conheço do recurso da Algar, quarta ré, eis que deserto. Conheço do recurso do Grupo Bradesco e do apelo da autora, a exceção, quanto ao primeiro, da insurgência relativa à licitude da terceirização, visto que a matéria já foi analisada por essa turma. No mérito, eu nego o provimento aos apelos. Pois não. Passo a palavra à doutora Maria Cristina para o seu voto. Eu acompanho a relatora, senhora presidente. E a desembargadora Paula Cantelli? Acompanha a relatora neste caso. Pois não. Então, unânime. Tem que conta essa autonomia, não? A mais, a doutora Vanessa? Da doutora Vanessa, não. Não vai ser a doutora Fernanda. Excelência, nesse processo eu estou inscrita para sustentação oral.
aqui nesse processo, tem bastante São Oral. Tem razão. Eu tinha que ter dado a palavra para ela. Pois não, doutora Vanessa, passa a palavra para a manifestação. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. No presente caso, com todo respeito à decisão proferida pela relatora, existe uma necessidade de reanálise da decisão, considerando que a decisão anterior, o acordo anterior, possui a força de decisão interlocutória. Então, no primeiro momento, estávamos impedidos de discutir a licitude de terceirização, até em recurso de revista, razão pela qual o momento processual é agora de fazer essa discussão. Nós temos decisões favoráveis da 11ª turma, da 10ª turma, da 8ª, da 2ª, analisando que, neste caso, estando o processo ainda em fase de conhecimento, a coisa julgada deve ser relativizada para adequar essas decisões do STF. Existiria aí uma obrigatoriedade do juiz de retratação, conforme o artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9882 de 99, sob pena de descumprimento de preceito fundamental, nos termos dos artigos 1032 e 1041, parágrafo 1º do CPC. Existe também o instituto do overruling, que leva à reconsideração quanto a esse aspecto da licitude da terceirização, até pela hierarquia das decisões, o dever do tribunal de respeitar as decisões dos tribunais superiores, deve ser aplicada, então, neste caso, a decisão vinculante do STF quanto à licitude da terceirização. Muito obrigada, Data Paz. Pois não. Passa a palavra da Maria Raquel. Excelência, eu vou ouvir atentamente a advogada da tribuna, vou fazer umas considerações, porque esse caso é um pouco diferente. Esse caso, a turma já se manifestou sobre a licitude, os autos foram à vara, foram novamente julgados dentro do olhar que a decisão turmária deu à situação fática nos autos. E aqui eu vou colocar que data máxima vênia da posição da nobre advogada, assim como seus clientes e a senhora tem todo o direito de ir até o Supremo discutir essa questão. O que eu acho bonito no direito é que a outra parte também tem. Então, a gente não sabe até que ponto, como é que vai ficar, quais são a repercussão dessa decisão na nossa vida. O dia de amanhã, Deus pertence. Eu estava falando isso aqui agorinha há pouco, né? Então, e até por ser talvez do século passado, a gente ouve algumas coisas. Eu só faço juízo de retratação a fórceps, né? Porque a norma manda e volta. Aqui a turma já julgou. O 836 não foi revogado, né? A gente não sabe, há alguns casos que o Bradesco não recorreu, a Alma Viva não recorreu, a Algar parece que também não está mais interessado em recorrer. Então, o que a gente sabe sobre o dia de amanhã? Ninguém sabe, né? Se eu já julguei, eu não vou julgar de novo. E entendo que a questão está superada por aplicação do 836 não revogado e estou mantendo o meu voto dentro desse aspecto. Pois não. Doutora Maria Cristina. Eu tenho até umas ressalvas de fundamento, mas vou me abster e vou apenas acompanhar integralmente o relator. O desembargador Paulo Cantelli. Eu acompanho a desembargadora. Relator. Então, eu proclamo novamente o resultado do voto proferido pela doutora Maria Raquel, que foi unânime a conclusão, né, da relatora, acompanhada pelos demais votantes. Ok, muito obrigada. Boa tarde a todos. Processo de relatoria da juíza convocada Maria Raquel Ferraz Aguirre Valentim, número 10 da sala das 13h34, Hobbs, 10.183/25/2019. Votam a juíza convocada Maria Cristina Diniz Caixeta, desembargadora Paula Oliveira Cantelli, inscrito Dr. Fernando Súcia Leles Júnior pelo recorrente reclamante do Foro de Uberlândia. Boa tarde, doutor Fernando. Está nos ouvindo bem? Ouço sim, excelência. Pois não. Passa a palavra, minha relatora, doutora Maria Raquel. Eu estou conhecendo do recurso da reclamante e dando-lhe parcial provimento para condenar a ré a restituir os valores indevidamente descontados sob a rubrica de falta dias, conforme se apurado o cotejo entre os cartões de ponto e os contra-cheques, e arcar com os honorários advocatícios devidos ao patronos da parte autora.
condenando a ré, né? Ora fixados no percentual de 5% sobre a expressão monetária dos pedidos em que restou sucumbente. Doutor Fernando, está com a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os membros do Tribunal, membros do Ministério Público, advogados e serventuários. Vou sustentar quanto ao pedido de dano moral, excelências, por assédio moral, neste caso em específico. A questão do assédio moral é algo que tormenta muitos funcionários em diversas empresas, é algo que faz com que a advocacia reflita, porque, via de regra, a prova é muito difícil, para não expor o trabalhador naquela situação e para não expor a eventuais condenações na justiça. Muitas vezes se aconselha a não ingressar com a referida demanda, até porque se trata muitas vezes de uma prova eminentemente testemunhal. E é nesse ponto que eu falo com vossas excelências, peço vênia do voto da eminente relatora para que o mesmo seja revisto e para que os demais votem em sentido contrário, uma vez que a prova testemunhal dos autos demonstra a existência, ao contrário da sentença de primeira instância, de assédio moral efetivo. A partir do momento em que a autora ficou grávida, ela passou a sofrer um turbilhão de situações afrontosas por parte de seu empregador, através de uma supervisora chamada Monique, que foram relatadas essas situações na inicial e confirmadas na audiência de instrução. Abro aspas aqui da instrução. Testemunha Gabriela Aquino de Freitas disse que ambas as funcionárias tinham a mesma supervisora, Monique, que a depoente presenciou a reclamante ter problemas a partir do momento em que ficou grávida, que a depoente presenciou a supervisora Monique dizer para a reclamada que gravidez não é doença, que gravidez não iria segurá-la na empresa, que a reclamante seria dispensada assim que acabasse a licença maternidade. Esse é depoimento testemunhal não rebatido por outra testemunha na audiência de instrução. Aí o juiz de primeira instância se valeu de partes do depoimento, por exemplo, o item 7, que diz que a testemunha diz que não se recorda o dia, o mês e a ocasião em que viu essa supervisora gritar com a reclamante. Ora, a situação de um contrato de trabalho exigir que a depoente, testemunha, saiba dos fatos é uma coisa, porque o fato marca. Essa é uma situação que marca numa empresa, os gritos, os berros de uma supervisora com um reclamante. Agora, que ele frise uma agenda, ainda que mental, que dia foi, que hora foi, que momento foi, isso é muito complicado. Mas o testemunho dela está dado e não foi contrariado. Outra parte do depoimento diz que a funcionária Laura, que também ficou grávida enquanto trabalhava na empresa, também teve problemas, mas não similares ao da reclamante, já que ela perdeu as crianças e não teve apoio da empresa. Só que ela não quis acionar a empresa judicialmente. Mas isso revela que é uma conduta já ocorrida pela empresa réu. Nas perguntas nossas, na audiência de instrução, houve mais testemunhos que demonstraram essa situação. Que a depoente tentou várias vezes trazer a reclamante para sua equipe, que o pedido da depoente foi indeferido a critério da Monique, que era supervisora, dizendo que ela tinha que aprender a trabalhar e que não ia passar ela para o outro cargo, embora já fizesse jus por conta disso. Existe parte do depoimento aqui onde diz que acredita que a Monique contava, a supervisora, com 30 funcionários e que não se recorda de outro funcionário ter problema específico com a Monique. Pegaram a reclamante para Cristo. Isso acontece muitas vezes no seio do ambiente de trabalho. E aí eu contraponho isso, porque como é uma prova nos autos em epígrafe eminentemente testemunhal, eu chamo a atenção e peço para que coloquem na balança, excelências, esses testemunhos com os testemunhos dados pela testemunha trazida pela empresa. A testemunha disse que não era coordenadora da reclamante e, no mais, todos os fatos que ela alegou aqui são de situações gerais, que acredita que a reclamante teve mais de uma coordenadora, que a maioria do quadro da empresa são mulheres, que não sabem informar, ela não diz que não houve problemas, mas ela não sabe informar de outros problemas com outras funcionárias grávidas. Então, peço vênia do voto da eminente relatora, entendo que aqui o contexto dos autos, a prova existente nos autos, favorece a obreira e não a dúvida ou não o êxito para a reclamada, e que, por se tratar de assédio moral configurado, que seja arbitrada a indenização reparatória em prol da reclamante, excelências. É como sustento.
Pois não. Passo a palavra novamente à relatora, doutora Maria Raquel. Eu ouvi atentamente a sustentação da tribuna, a questão aqui é toda fática, e assim como o advogado colocou, eu coloquei na balança, que aliás é o que nós juízes mais fazemos. E dentro desse olhar, eu estou ratificando a análise probatória feita em primeira instância, foi o juiz que colheu diretamente a prova oral. De fato, as testemunhas só se recordam de problema com a reclamante, ninguém mais teve problema com a supervisora Monique, nem as outras grávidas, o que vai tornando a situação um pouco crível, digamos assim, né? Essas ponderações eu estou ratificando, transcrevendo não só a decisão, como os depoimentos e a análise por que não deferir, porque prova é o que o doutor colocou no início da sustentação dele, e imagino que já advoguei também, que é o mais complicado da vida do advogado, é a prova oral. É saber o que vai sair da prova oral. A prova oral tem que ser segura, tem que passar veracidade, segurança, e, lamentavelmente, o doutor que sustenta, não foi isso que eu percebi da prova colhida, e estou ratificando a decisão de primeiro grau nesse aspecto. Pois não. Doutora Maria Cristina, para o seu voto. Senhora presidente, eu tinha inicialmente uma questão pontual em relação ao voto da doutora relatora, mas eu agora, voltando à análise da prova documental dos autos, eu vou pedir vênia e vou acompanhar integralmente. Caiu? Parece que caiu. Mas caiu depois que a doutora Maria Raquel já veio terminar? Eu acho que na hora que a doutora Maria Cristina começou a falar. Não, daí eu vou falar com a Maria Cristina.